Alberto Bombig. Uma ótima noite aos dois. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Quero te ouvir sobre essa LDO, não é? Qual que é a avaliação que o senhor faz e também sobre a retirada da imposição das emendas de relator. Bom, boa noite, Diego, boa noite, Alberto, boa noite, telespectadores do All News. Sobre hoje a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, e das LDOs, o que é importante? É a preservação do investimento em saúde, educação, infraestrutura, e fazer com que seja preservado o teto de gastos. Em relação, praticamente não mudou nada em relação às emendas dos parlamentares, as emendas impositivas e as de bancada continuaram a mesma coisa, mas eu acho que o grande apelo que estava, né, sendo discutido era em relação às RP9, essas emendas de relator, que há realmente necessidade de dar mais transparência. Elas, na realidade, elas já são impositivas porque fazem parte do orçamento, né, até o teto do limite do teto de gastos. Mas a gente sabe que foi criada toda uma celeuma em relação a isso, exatamente por dar muito poder ao próprio relator e ao próprio Congresso Nacional em relação a isso, né, fazendo disso quase que uma moeda de troca em relação a apelo de votações no Congresso Nacional, mas a gente tem que entender que também as coisas aqui se dão de uma forma democrática e não é só isso aí que é validado para aprovação de projetos. Até porque o meu caso mesmo, eu aqui não me furto de falar, recebi emendas de relator para levar lá para o meu estado, para os municípios, e ao mesmo tempo sou uma das pessoas mais críticas à atual política econômica do presidente Bolsonaro e do Paulo Guedes em relação à política do preço dos combustíveis no Brasil e do gás de cozinha. Então, não é essa a máxima de que alguém aqui recebe emenda de relator só porque vota com o governo ou não vota com o governo. Eu acho que existe um plano orçamentário, existe um teto de gastos e nesse momento onde esses recursos são disponibilizados para os parlamentares e também pelo próprio governo federal, atendendo às solicitações dos estados e municípios, eu acho que nesse caso específico, eu acho que as coisas têm sido encaminhadas com responsabilidades. Eu nunca, no meu caso, eu nunca fui pressionado de forma nenhuma, nem por nenhum líder de partido ou líder de bancada, para mim votar determinado proposta do Executivo em função de RP9 ou de orçamento de relatórios. Isso aí eu tenho tranquilidade em falar isso, até como digo, né, se alguém me acompanhar nos últimos tempos, eu sou um crítico ferrenho da política do ministro Paulo Guedes em relação à política de preço dos combustíveis, sou crítico ferrenho, inclusive, dessa PEC que está para ser votada hoje. Então, a gente tem que fazer uma diferenciação muito grande, senão nós vamos fazer uma linha que todo mundo está aqui simplesmente por emenda de relator e atendendo interesses políticos das suas regiões, das suas bases eleitorais. E isso aí eu posso afirmar que não é essa a máxima que acontece aqui. O que existe realmente é um plano orçamentário que ele por si só, as emendas de relator tem que atender às demandas dos estados. Eu acho que isso aí é um meio de agilizar a devolução, né, dos altos impostos que nós pagamos e temos que levar de volta lá para a população e fazer as entregas necessárias na área de saúde, segurança e educação. Deputado, mas o senhor está falando da questão da transparência, né? Então, se o senhor elogiou essa transparência e eu entendo, por exemplo, que essa transparência é muito necessária, porque nós estamos falando do dinheiro público, né? Dinheiro de todo cidadão. Não é melhor, então, dessa forma, em vez, assim, o senhor está se justificando, a gente não tem o menor motivo para duvidar do que o senhor está dizendo, mas se essa transparência fosse mais efetiva, se essa transparência fosse uma máxima do parlamento, ninguém talvez ia precisar ficar se justificando, né? Olha, não, eu voto para cá, eu voto para lá para receber emenda. E agora sim eu faço minha pergunta. Por que o senhor acha, então, né, que esse dispositivo foi criado?
Por quê? O que ele quer? Ele queria esconder alguma coisa? Qual a finalidade desse dispositivo da RP9? Que vigorou nesse período, foi tão criticado e agora, ao que parece, está com os dias contados. Olha, veja bem, eu sou a favor de que o governo federal invista em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Eu necessariamente não preciso ser através de emenda de relator para o meu mandato ou para qualquer um que seja. Esse é o meu ponto de vista. Mas tem que ter transparência. No meu caso, eu acho que muitos parlamentares aqui fazem questão de divulgar para onde vai o recurso, esse recurso do chamado RP9, as emendas de relator. Nós já temos até as emendas, né, as impositivas e as emendas de bancada. Teoricamente, nem precisaria ter essas emendas de relator. Isso aí, na realidade, poderia ser colocado dentro do orçamento da União e ser repassado para os estados e municípios. Eu não estou falando aqui que isso aí seja uma máxima e que tenha que ter necessidade de ter emenda de relator. Eu só acho que tem que ter transparência. Eu acho que o STF foi providencial quando tomou aquela atitude de barrar os pagamentos até que fosse criado uma rotina de dar realmente uma transparência e dizer quem é que estava aportando esses recursos para quem, até para não ficar isso de uma forma, um parlamentar, como alguns casos aconteciam aí, de receber 50 milhões e outro receber 10, né? Então isso aí realmente pega muito mal, vamos dizer assim, atenta contra o Congresso Nacional. Eu não sou a favor. Certamente que se esse recurso for destinado de uma outra forma, eu vou apoiar, não precisa ser através de emenda de relator, esse nome até, esse orçamento secreto, eu acho que não deve, né, nem deveria estar se falando disso, né? O recurso público pertence a todos nós, deveria ser transferido de uma forma objetiva, independente de ideologia partidária, independente se você é de centro, esquerda ou direita. O orçamento é de Estado e não de político. Sobre a LDO, ela deixa um déficit enorme, né, para o próximo governo, seja reeleito o presidente Bolsonaro ou eleita uma outra pessoa para a presidência da República, não é? Esse déficit é uma bomba fiscal para 2023. Eu acho que isso aí é outra coisa que, na realidade, né, num ano de eleição, deixar um passivo tão grande para o próximo ano, né? A gente, eu acho que deveria ter um pouco de consciência, e isso praticamente parece que é uma pedalada, né? Inclusive, estamos aí prestes a votar essa PEC Kamikaze, que o próprio nome, o Kamikaze, saiu do próprio ministro Paulo Guedes, sabendo que é uma bomba que lá na frente vai arrebentar. Isso aí, para quem assumir o próximo governo, certamente vai ter muitas dificuldades de enquadrar e atender a população em todas as suas instâncias, principalmente saúde, segurança e educação, com uma conta dessa já para pagar em 2023. Deputado, o senhor abordou a PEC, né? A gente está nessa expectativa de que ela seja votada, pelo menos comece esse processo ainda hoje. O que mudou aí na percepção do senhor que está dentro do Congresso, está em Brasília, da celeridade com que ela foi tramitou no Senado, tramitou a primeira vez na Câmara, depois foi para o Senado, e agora parece que está de um jeito mais lento aí, né? O que aconteceu que não tem essa urgência tão grande? Primeiramente, né, eu sou presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa do Caminhoneiro Autônomo e Seletistas. Semana passada, nós entramos com mandado de segurança no STF, exatamente pedindo a suspensão da votação dessa PEC. Tá? Eu quero aqui deixar claro também que eu não sou contra nós remetermos recursos hoje para atender esses 33 milhões de brasileiros aí que estão na linha da pobreza, mas deixar para resolver um problema de economia no final do mandato, a 3 meses da eleição, realmente é uma presepada. Nós entramos exatamente com essa liminar, esse pedido de mandado de segurança semana passada. No sorteio caiu para o ministro André Mendonça, que acabou não nos dando a liminar e pedindo para ouvir tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara. A nossa abordagem ela vai desde que a celeridade desse tipo de proposta deveria ser do Executivo e não da Casa Legislativa, até a própria justificativa para fazer com que o Brasil entre num estado de emergência por causa de um sistema que está fazendo com que os combustíveis e o gás de cozinha subam insistentemente todos os meses, que a gente sabe que o grande problema é o PPI, que é a resolução, aquela 05 de 2017,
que cria política de preços baseada na variação do dólar e do gás de cozinha, do barril do petróleo, e com isso nós realmente daria uma estabilidade para a economia. O que eu vejo é que existe uma pressão aqui muito grande, e concordo plenamente em tirar da votação esse estado de emergência. De antemão também já digo que vou votar contra a PEC, né? Porque eu acho que isso é uma medida eleitoreira. A população brasileira não merece ficar na mão de político que quer preservar o seu mandato eternamente. Nós estamos, inclusive, entramos com o recurso ontem, nós entramos com o recurso e reeditamos a inicial. O ministro André Mendonça não decidiu estar lá para decisão. Nesse momento não temos decisão alguma ainda, né? O Partido Novo, um deputado tinha entrado também com a ação, ele rejeitou hoje, também não sustou a liminar, né? Não deu a liminar, e a gente sabe de todas as irregularidades que foram cometidas semana passada para cá em relação a essa celeridade supersônica, infringindo uma série de regimentos aqui da Câmara. Inclusive, teve um fato a semana passada que teve uma sessão aqui que durou 1 minuto e foi cerceado o direito de um líder do Novo falar, né? Dar o direito da palavra. Então, a gente sabe que aquilo ali é uma anormalidade que foi cometida. Sabemos que existe uma maneira totalmente inconstitucional de dar celeridade para a votação dessa PEC. Estamos aqui torcendo para que o ministro, ainda hoje, tome uma decisão realmente que seja razoável. Pedimos, inclusive, para que essa reavaliação desse recurso fosse votado pelo plenário do STF. Não sei como é que vai se dar o andamento disso até o final da tarde ou para amanhã, mas a gente está torcendo realmente que haja alguma coisa diferente, que haja um ato realmente de cidadania, um ato responsável para que a população brasileira não fique refém de uma política por 3 meses, e a gente sabe do estado de necessidade hoje que as pessoas estão passando. Então, o que eu vejo é que está tendo uma negociação para tirar da PEC esse estado de emergência, que isso aí é, inclusive, um perigo para a democracia, abre um precedente muito grande até para acabar indo para um lado de um estado de mobilização nacional, né? Então, nós temos que cuidar, porque, inclusive, isso já foi tentado no ano passado pelo próprio presidente Bolsonaro, né, e usar uma justificativa de aumento de combustíveis, quando o próprio ministro Paulo Guedes vinha apresentando números que a economia brasileira estava indo tão bem, ia para um estado de emergência. Então, acho que nós temos que ter um cuidado muito grande em fazer esse tipo de votação, que, na realidade, nós estamos abrindo aí uma portinha para ir para um estado de mobilização nacional e, quem sabe, ali na frente nós arrumarmos problemas, inclusive, para as eleições. Inclusive, também gosto de ressaltar que a própria PEC em si não deveria nem ser encaminhada para votação, porque ela já atenta contra a legislação eleitoral. Inclusive, quando da própria encaminhamento dos deputados e senadores para as próximas eleições, o cadastramento dos seus dados para participar das eleições, eles podem, inclusive, ser questionados por terem infringido a legislação eleitoral. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado. A gente viu que a semana passada já não teve quórum, até o momento eu acho que não teve quórum ainda também, e vamos aí ficar atentos para que isso não seja um instrumento de simplesmente atentar contra a democracia e tornar a população refém de um recurso que, na realidade, já era para ter sido destinado nesses 3 anos e meio. Em relação aos caminhoneiros, esses R$1.000 aí que eles querem dar esse Pix caminhoneiro, cabe ressaltar que o primeiro valor que eles queriam ofertar para os caminhoneiros era R$400, que não pagava nem a metade de uma recapagem de pneu. Esses R$1.000, então, é pior ainda. Caminhoneiro quer dignidade, quer uma política estável, uma política de Estado para ele tocar o seu negócio sozinho. Caminhoneiro não quer esmola. Deputado, só para resumir aqui, antes do Diego falar alguma coisa, mas se não houver decisão do STF, como o senhor está imaginando, né, no povo plenário, ou não tiver uma liminar favorável, qual a previsão que o senhor tem para a votação? Passa, não passa, passa por uma margem pequena, o que na prática não muda nada, mas que dá um sinal também de que há alguma resistência? Como é que o senhor está avaliando aí? Qual o que o senhor poderia dizer? Eu acho que vai acabar passando, né? Pelo que eu vejo, por todas as manifestações, vai acabar passando. Muitos deputados falam que são contra, mas vão votar a favor, porque a população brasileira está precisando de dinheiro.
Vai acabar passando, lógico, né? Mas eu acho que o que está sendo discutido nesse momento é que todos se atentaram para esse estado de emergência, que inclusive a semana passada o relator ia tirar, não retirou, mas eu acho que está uma pressão muito grande e está havendo alguma negociação para que seja retirado da PEC esse estado de emergência, que abre caminho para uma série de inconstitucionalidades aí, que não é bom nesse momento aí, nós há 90 dias da eleição, e todos esses questionamentos que andam sendo feitos aí atualmente em relação à própria eleição e à legalidade da eleição e à transparência da eleição. Acho que isso aí não é bom para a democracia e vai abrir um precedente muito grande para não só para esse governo, como para os próximos, de ter uma carta branca aí para agir baseado simplesmente num fato de reajuste de combustíveis. É uma coisa muito realmente desagradável e estranho para o parlamentar votar algo desse tipo aí, e eu acho que todo mundo se atentou para esse detalhe aí e está sendo construída uma solução para que esse estado de emergência seja retirado da PEC. Ouvimos aqui o deputado Nereu Crispim. Deputado, obrigado pela participação, pela entrevista. Uma ótima noite para o senhor. Boa noite a todos, boa noite, Alberto. Obrigado, Diego. Eu que agradeço. Muito obrigado, deputado. Bom, Big, vamos continuar aqui. Eu quero ainda trazer repercussões sobre a PEC dos auxílios. Aliás, vou trazer uma apuração da Folha de São Paulo sobre esse assunto para eu te ouvir logo na sequência.